Bom dia, pessoal. Tudo bem? Conforme combinado, eu resolvi fazer um vídeo com a correção da questão 56, tá? Uma questão do livro de vocês, que está na página 100. Já foi corrigida as letras A e B para algumas turmas, para as outras A, B, C, D. Então, eu vou corrigir a partir da letra C, tá? Aquelas turmas que já viram essa correção da letra C e da letra D, é só adiantar essa parte do vídeo, ok? Como uma questão que vai envolver muitas contas e vai dar um pouco de trabalho, então eu resolvi fazer um vídeo à parte, ok? Bora lá? Então, como vocês já fizeram essas questões, a proposta é simplesmente resolvê-la, tá? Então, aqui, nessa primeira raiz aqui, eu vou ter que tirar o MMC, porque eu tenho uma soma aqui, né? Então, o MMC de 9 e 1 é 9, dividido por 9 dá 1, vezes menos 5, menos 5. Mais 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9. Coloco aqui a raiz quadrada ainda. Eu tenho o hábito de transformar as raízes em números em frações, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com a raiz quadrada de 81 centésimos. Quem quiser, já pode extrair a raiz de uma vez, que vai dar 0,9. Tome cuidado só com a quantidade de vírgulas, ok? Bom, nesse último termo aqui, ó, tomar cuidado com o expoente negativo. Quando aparecer o expoente negativo, eu faço duas mudanças simultâneas. Mudança número 1, eu vou inverter a base. Então, ao invés de eu escrever menos 1/3, eu vou escrever menos 3 sobre 1. Lembrando que inverter a base é a troca do numerador com o denominador. E, simultaneamente, eu vou calcular o oposto do expoente. Então, o oposto de menos 2 é mais 2. Então, troca o sinal do expoente e inverte a base. Bom, resolvendo aqui dentro desse numerador aqui, 9 menos 5 dá 4, eu passo a ter 4 nonos, mas eu posso extrair essa raiz quadrada de 81 centésimos, que é 9 décimos, dividido, e eu vou calcular essa potência aqui. Menos 3 elevado a 2, observe que o expoente é par. Consequentemente, a resposta vai ser positiva, então nem preciso colocar sinal. 3 ao quadrado, 9. Eu poderia deixar 9 ou 9 sobre 1, já que 1 também vai estar elevado ao quadrado. Ah, professor, mas tem necessidade de deixar assim 1? Não. Mas observe que eu vou fazer uma divisão aqui. E o processo da divisão consiste em manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Se aqui eu escrevo 9 sobre 1, talvez isso facilite vocês a inverter a fração, tá? É só uma sugestão. Raiz quadrada de 4 nonos é 2/3, mais conserva-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou fazer uma simplificação de 9 aqui, esse 9 eu vou dividir, esses dois 9 eu vou simplificá-los por 9, ou seja, eu vou dividi-los por 9. Então, aqui vai passar a ser 1, vou colocar aqui destacado aqui, e aqui vai ser 1 também, porque 9 dividido por 9 é 1, 9 dividido por 9 é 1. Eu passo a ter 2/3 aqui, mais 1 vezes 1 é 1, e 10 vezes 1 é 10. É obrigatório fazer a simplificação? Não, não é obrigatório fazer a simplificação, tá? Faça se quiser, mas lembre-se sempre que, se você não fizer, os valores que você vai trabalhar no desenvolvimento da questão serão maiores que os meus. Mas no final, você vai simplificar e vai chegar na mesma resposta. Como eu tenho duas frações de denominadores distintos, eu vou ter que tirar MMC, de 3 e 10 é 30, eles são primos entre si. 30 por 3 é 10 vezes 2, 20, mais 30 por 10 dá 3 vezes 1, 3. Resposta final, 23, 30 avos. Ok? Aqui, como todos os números apresentados estão em forma de fração, em forma decimal, eu vou optar por deixar em forma decimal. Então, 0,75 dividido por o somatório diz aqui, se você souber de cabeça, você já pode colocar 0,25. Se não, você vem para o seu rascunho, coloca 0,09, 0,16 e soma. Lembrando sempre de posicionar a vírgula uma em cima da outra, tá? 9 mais 6, 15, vai 1, mais 1, 2, 0 mais 0, 0. Aí aqui agora eu preciso extrair a raiz quadrada de 0,25. Se você souber que é 0,5, ótimo. Se não souber, você vai transformar esse 0,25 em a fração 25 centésimos, e pode extrair a raiz de 25 de 100, ou pode até simplificar. Isso é o quê? 1/4. E a raiz de 1/4 é igual a 1/2. E 1 dividido por 2 é 0,5. Cheguei na mesma resposta. Ok? Se eu já tivesse extraído a raiz aqui, daria 5 décimos, e aí ficaria mais fácil perceber que isso é 0,5. Apesar que 1/2 também não é tão difícil assim, né? Bom, o processo na divisão, ou a estratégia de divisão utilizada é a seguinte: eu igualo o número de casas decimais. Então, eu vou reescrever essa divisão como 0,75 dividido por 0,50. Após fazer isso, eu vou ignorar as vírgulas.
Então, eu vou ter 75 dividido por 50. E vou fazer essa divisão, que dá 1,5. Na dúvida, eu venho aqui no meu rascunho, 75 sobre 50, dá 1, 1 vezes 50, 50, sobra 25, acrescento um zero e uma vírgula, 250 por 50 dá 5, 5 vezes 50, 250, resto zero. Ok? Resposta 1,5. Continuando, agora a letra E. Bom, eu vou sempre resolver o máximo de operações possíveis dentro de cada linha para economizar linhas, tá? Não quer dizer que vocês tenham que fazer na mesma velocidade que a minha. Mas vamos lá. Primeiro eu transformo essa fração mista numa fração imprópria. Toda vez que aparecer uma fração imprópria, eu vou ter essa como premissa dessa mudança. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, passa a ter 6 quintos vezes, abre a raiz quadrada. 4 ao quadrado é 16, mais. Aqui, ó, expoente negativo, o que acontece com a base? A base vai ficar menos 3 sobre 1 elevado a menos 2. Aqui, dividido, a mesma coisa. Expoente negativo, eu vou inverter a base, passa a ser 6 sobre 1 elevado a 2. Então, ó, os expoentes ficaram positivos, ó, nem coloquei aqui, foi bom ter falado isso, e as bases ficaram invertidas, tá? Agora aqui eu vou usar de uma simplificação aqui, que é o seguinte, na verdade, eu vou ignorar esse 1 aqui, ó. Não preciso dele, vocês concordam comigo? Já que menos 3 sobre 1 é menos 3. Eu estou trabalhando com números inteiros aqui, não tem necessidade de eu ficar escrevendo esse número em forma de fração. Eu vou pôr mais aqui e vou abrir o parênteses. Se o expoente é par, a resposta é positiva. Lembrando que é expoente par com parênteses, tá? Só como detalhe, ó. Menos 3 ao quadrado, a gente lê isso, o quadrado do oposto de 3, isso é mais 9. Se eu não tenho aqui o quadrado, tá? Aqui é o oposto de 3 ao quadrado, que seria menos 9. Tá? Só lembrando que quando eu tenho esse caso aqui, eu multiplico menos 3 vezes menos 3. Nesse outro caso, é o menos, abro parênteses, 3 vezes 3. São coisas distintas. Eu quero o oposto do quadrado de 3. Aqui não, eu quero o quadrado do oposto de 3. Tá? Se a gente fizer a leitura de forma mais formal, digamos assim, né? A gente acaba percebendo essa diferença entre esses casos. Mas aqui tem parênteses, é positivo, 3 ao quadrado, 9, dividido aqui 6 ao quadrado, 36. E aqui eu não vou colocar sobre 1 também, não, tá? Então, eu vou ter 6 quintos vezes, aqui, o somatório de 16 mais 9 dá 25, dividido, raiz quadrada de 36 é 6. Eu vou continuar aqui, 6 quintos vezes, eu tenho 5 sobre 1, dividido por 6. E aí aparece a pergunta, mas qual operação resolver primeiro entre a divisão e a multiplicação? Aqui vier primeiro, da esquerda para a direita. Posso simplificar? Devo. Então, ambos aqui eu vou dividir por 5. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então, vai sobrar 6 vezes 1, 6. Dividido por 1 vezes 1, que é 1. Preciso colocar esse 1 embaixo? Não, vou desmanchá-lo. Dividido por 6, que é esse 6 aqui. O número dividido por ele mesmo é 1. Resposta final, 1. Você vai falar, nossa, professor, mas uma expressão grande dessa e deu resposta só 1? Só 1, pessoal. Não tem um preconceito com o resultado, tá? Seja ele ser 1, 0 ou um número qualquer. Letra F. Lembra que eu acabei de falar sobre esse caso aqui? Não tem parênteses, eu vou manter o sinal e vou calcular 3 ao quadrado, que isso aqui é o oposto do quadrado de 3. O quadrado de 3 é 9, o oposto de 9 é menos 9. Multiplico, raiz quadrada de 25 nonos. Raiz quadrada de 25 é 5, de 9 é 3. Mais expoente negativo, vou inverter a base. A base vai ser menos 2 sobre 1, elevado a mais 2. Eu estou deixando 1 aqui só para deixar claro que eu estou invertendo a base e não estou trocando o sinal, tá? Da base. Multiplicado, raiz quadrada de 36. Então, olha só, 0,36. Quem quiser já colocar 0,6 aqui e 1,2 aqui, ótimo, pode colocar. Eu vou manter o meu hábito de transformar isso em forma de fração. Então, vai ser 36 centésimos dividido por 144 centésimos. Aqui, eu posso colocar 1 e resolver a multiplicação. Mas como, professor, ainda tem potência aqui, tem multiplicação, tem raiz, como aqui você quer resolver? Pelo seguinte fato, pessoal. Toda vez que você quiser resolver uma operação dentro de uma expressão numérica, você pode olhar para essa expressão e vai olhar a operação que está à sua esquerda e à sua direita. Se as operações que estão à esquerda e à sua direita não tiverem prioridade sobre essa operação, você pode sim resolver essa operação.
tá? Então, por exemplo, eu olho para a multiplicação. À esquerda tem uma subtração, à direita tem uma adição. Quem tem prioridade? A multiplicação, subtração ou a adição? A multiplicação. Então, se eu quiser, eu poderia resolver sim, tá? Não vou resolver por enquanto, não. Vou deixar aqui por enquanto. Então, menos 9 vezes 5 terços, mais. Aqui eu vou ignorar esse 1 e vou elevar menos 2 ao quadrado, tá? Como o expoente é par, a resposta é positiva. 2 ao quadrado, 4. Eu estou deixando os parênteses para depois eliminá-los, tá? Raiz quadrada de 36 é 6, de 100 é 10. Dividido, raiz quadrada de 144 é 12 e de 10 de 100 é 10, tá? Então, agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui. Vou colocar 1 aqui embaixo e vou simplificar esses dois números por 3. Aqui fica 1, aqui fica menos 3. Lembrando que o sinal fica também, tá? Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Sobre 1, preciso colocar sobre 1? Não, não preciso. Mais 4, sinais são iguais, que multiplica 6 décimos dividido por 12 décimos. O que eu vou resolver primeiro aqui agora? Vou deixar esse menos 15 aqui separado e vou resolver essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 6 dividido por 10. Eu não vou simplificar, tá? Vou colocar 24 sobre 10, dividido por 12 sobre 10. Por que eu não quis simplificar? Porque agora vai aparecer o menos 15 aqui, eu vou manter a primeira fração, que é 24 décimos, e vou multiplicar pelo inverso de 12 décimos, que é 10 dozeavos. E agora sim eu vou simplificar esse 10 com esse 10. Lembra que eu não quis simplificar aqui, ó, o 6 com 10 ou o 4 com 6? Porque eu já sabia que ia cortar esse 10 com esse 10. Aqui, se eu dividir ambos por 10, vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Se eu dividir aqui ambos por 12, vai ficar 1 aqui e 2 aqui. Bom, se eu efetuar a multiplicação, 2 vezes 1 é 2, sobre 1 vezes 1, que é 1. Preciso colocar esse 1? Não. Então, restou menos 15 mais 12. Bom, se eu pensar em dinheiro, eu devo 15 reais, tenho 2 para pagar, pago os 2 e vou ficar devendo 13 ainda. Ok? Espero que isso não aconteça com vocês. Bom, vamos lá. Resolvendo aqui primeiro a potência. 0,4 ao quadrado, isso é 0,16. Só vou resolver aqui. A raiz quadrada disso seria 0,4. Aí você poderia falar, pô, professor, eu posso cortar esse expoente com esse índice aqui, ou essa raiz aqui, e já pegar a resposta direta? A resposta é depende. Se esse valor que tiver aqui for positivo, toda vez que o expoente aqui for 2 e a raiz for quadrada, isso dá certo. Mas se tiver números negativos aqui dentro, você terá problemas em relação a isso. Então, eu estou resolvendo primeiro a multiplicação. Lembrando que 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Por quê? Porque na multiplicação eu ignoro as vírgulas, multiplico só os números sem as vírgulas. Então, 4 vezes 4, 16. Só que eu conto o número de casas decimais de cada um dos fatores, somo a quantidade de casas decimais e transfiro isso para o resultado. Se eu tenho duas casas decimais aqui, meu resultado tem que ter duas casas decimais. Por isso que deu 0,16, tá? Expoente negativo, a base é 2 sobre 1, vai passar a ser 1 sobre 2. E aí o expoente que era negativo passa a ser positivo. Vezes 1,44. Eu já tinha comentado que era 1,2 se quisessem, mas vamos transformar em fração. 144 sobre 100. Mais, ó, eu já falei sobre isso. Se não tem parênteses, mantém o sinal. 2 elevado a 4 potência é 16, dividido por 2 elevado a 3, que é 8. Elevado ao quadrado, menos raiz quadrada, põe 1 aqui embaixo e tira o MMC, que é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3, 3. Aqui eu vou transformar isso em uma fração, 16 centésimos, mais. Aqui eu vou resolver essa potência, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então tem 1 meio, multiplicado. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 100 é 10, mais. O número negativo dividido por um positivo dá negativo, 16 dividido por 8 dá 2, fica 2 ao quadrado, menos raiz quadrada de 1 quarto. 4 menos 3 é 1. Bom, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10, mais eu posso efetuar essa multiplicação aqui e vou efetuá-la, tá? Mas antes eu vou simplificar. Esse 12, ele pode ser simplificado com 10 ou com 2. Eu vou simplificar com 10, vou dividir ambos por 2. Aqui passa a ser 6, aqui passa a ser 5. Então, multiplico 1 vezes 6 é 6 e 2 vezes 5 é 10. Que bom que vai dar para somar aqui, hein? Aqui, o resultado vai ficar positivo, tá? Porque o expoente é par. Então, mais 4, 2 ao quadrado, menos 1 meio.
Professor, se eu quiser somar isso aqui, eu posso? Posso. Só que depois eu vou ter que tirar MMC para somar com esses outros valores, tá? Apesar que aqui vai dar um número inteiro. Mas como de qualquer jeito, em algum momento eu vou ter que tirar o MMC por causa dessa fração aqui, eu vou optar por tirar o MMC de todo mundo, tá? Então, eu tenho 4 décimos mais 6 décimos mais 4, sinais iguais positivo, menos 1 meio. Coloco 1 aqui embaixo e tiro o MMC de todo mundo, que vai ser 10. Ah, professor, por que você não simplificou aqui por 2? Aí ia ficar 5, MMC de 5 e 2 é 10 também, tá? O que eu poderia ter feito para reduzir minhas contas é ter somado só essa parte aqui, ó. Isso daria 10 décimos, daria 1 inteiro, que eu somaria com 4, daria 5 e depois subtrairia meio. Mas eu estou tirando MMC de todo mundo de uma vez. 10 dividido por 10 é 1 vezes 4, 4. 10 dividido por 10 é 1 vezes 6, 6. 10 dividido por 1 dá 10 vezes 4, 40. Menos 10 dividido por 2 dá 5 vezes 1, 5. Se eu somar todos os positivos, aqui dá 10, dá 50. Então, isso vai dar 5. Vou escrever embaixo aqui. Vai dar 50 menos 5 sobre 10. O que eu fiz? Somei todos os positivos e somei todos os negativos, que na verdade só tem o menos 5, né? Isso dá 45 décimos. Eu posso deixar como 45 décimos? Não, eu vou simplificar. Vou dividir ambos por 5. Eu vou passar a ter 9 meios. Se eu quiser isso decimal, isso é 4,5. Perceptível aqui, até mais do que aqui. Tá? Letra H, se eu não me engano, é a última, né? Essa é a última para assustar, o tamanho da expressão, mas vocês vão ver que nem tudo que parece tão difícil assim realmente é difícil, tá? Raiz quadrada de número decimal, eu prefiro transformar em fração, 64 centésimos, vezes 2 elevado a menos 3. Expoente negativo eu vou inverter a base, então a base passa a ser 1 meio, isso vai passar a ser expoente 3, mais raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 144 é 12, vezes expoente negativo, eu passo a ter o inverso de 2, que é 1 meio elevado a 1. Aí vem um outro detalhe importante aqui, ó. Não apareceu o sinal aqui, ó, certo? Todo não apareceu o sinal aqui, eu vou ter que colocar uma multiplicação, tá? É igual, por exemplo, quando eu escrevo parênteses, 2, abro parênteses, 1 mais 3. Isso aqui é uma multiplicação que está implícita. A mesma coisa aconteceu aqui, tá? O autor poderia ter colocado aqui uma multiplicaçãozinha aqui, mas é multiplicação, tá, pessoal? Então, eu vou resolver aqui dentro. E aí, aqui eu vou fazer algumas coisas para ganhar um pouquinho de espaço, tá, pessoal? Ó, primeiro, expoente par, resposta positiva. Então, isso dá mais 4. Vou pôr mais e vou abrir o parênteses. Aqui eu teria que inverter a base e trocar o sinal do expoente, já que ele é negativo. Então, vai ficar mais 1. E o inverso da base seria 5 sobre 1, que é 5. Então, eu não vou colocar 5 sobre 1 por causa de espaço. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Expoente negativo, ele vai ficar positivo, vai ficar mais 2. E o inverso de 1 décimo é 10 sobre 1, que é 10. Tá? Então, toda vez que você inverter um número e ele ficar inteiro, você não precisa colocar o denominador 1. Raiz quadrada de 64 é 8, de 10 de 100 é 10, vezes, aqui vai dar 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8, mais, eu vou simplificar esse 2 com esse 2 aqui de uma vez. Não, na verdade, vamos devagar. Eu vou calcular a potência aqui, né? Então, 2 dozeavos vezes 1 meio. Lembrando que o expoente é 1, o resultado é ele mesmo. Tem uma multiplicação aqui, aí aqui vai ficar 4, mais 5 elevado a 1 é 5, e 10 elevado a 2 é 100. Eu posso resolver essa multiplicação? Pode, porque a operação que vem a seguir é uma adição, tá? Mas eu vou resolver aqui primeiro e depois eu venho fazendo essas multiplicações todas aí de uma vez. Então, vou ter 8 décimos vezes 1 oitavo, mais 2 dozeavos vezes 1 meio, vezes, aqui vai ficar raiz quadrada de 9 centésimos. 8 décimos vezes 1 oitavo, mais 2 dozeavos, vezes 1 meio, vezes 3 décimos. Agora eu vou ver se eu consigo simplificar alguma coisa. Nessa primeira multiplicação, eu consigo simplificar esse 8 com esse 8. Dividimos por 8. Aqui fica 1, aqui fica 1. Resultado, 1 vezes 1 é 1, e 10 vezes 1 é 10. Aqui eu vou simplificar esse 2 com esse 2, então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1, e vou simplificar esse 12 com esse 3, vou dividir ambos por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Então ficou 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e 4 vezes 1 vezes 10, 40. MMC vai ser 40, dividido por 10 dá 4, vezes 1, 4. Mais 40 por 40 dá 1 vezes 1. Opa, 1.
Isso dá 5/40, simplificados por 5, isso dá 1/8. Ok? E aí a gente finaliza essa questão longa, que foi a questão 56. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.